Minha família sempre foi espírita. Meus avós paternos, inclusive, tiveram um centro durante muitos anos. Minha irmã, desde muito cedo, deu sinais de mediunidade, assim como meu irmão. Eu, porém, sempre tive uma sensibilidade zero para o mundo espiritual. Apesar de conviver desde muito novo com médiums, nunca vi, ouvi nem senti nada que identificasse como sendo sobrenatural, pelo menos não durante muito tempo. Sempre fui um aluno mediano, então tive que me esforçar muito para conseguir passar em uma universidade pública, e como fui o primeiro da minha família a entrar em um curso superior, todos ficaram em festa com a minha conquista. Mesmo preocupados e um pouco tristes, os meus pais me ajudaram com toda a mudança de cidade, já que a distância era grande. De início, como não conhecia nada e nem ninguém, aluguei uma kitnet sem muito conforto, mas não liguei muito para isso, já que passava poucas horas do dia em casa. Depois, com o tempo e com as amizades, fiquei sabendo de um quarto vago em um apartamento que, apesar de mais caro, ficava bem mais próximo do campus do que a minha kitnet. Então, no fim, a diferença não seria tanta, já que eu economizaria no transporte indo de bicicleta assistir às aulas. O rapaz que morava comigo, o Fábio, era bem tranquilo e a gente se dava bem. De vez em quando a namorada dele ia passar o fim de semana no apartamento, mas nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Um dia, eles dois marcaram uma viagem e isso deixaria o apartamento só para mim, e coincidiu de, nessa mesma semana, meus pais terem um compromisso na cidade por 2 dias, e por isso eu disse que eles não incomodariam se ficassem no meu apartamento. Assim que entrou, meu pai ficou todo arrepiado e disse que havia ali alguma coisa muito pesada. Eu e minha mãe nos entreolhamos, assustados, e esperamos para ver o que mais ele diria. Depois, ele foi andando até o corredor que dava para os quartos e disse que sentia uma energia bastante negativa naquele espaço. Recomendou que rezássemos ali mesmo. Depois da reza, tudo ficou aparentemente bem. Meus pais ficaram no apartamento pelo tempo que precisavam e depois foram embora, não sem antes meu pai recomendar cuidado e dizer que sempre que possível deveria rezar. Foi aí que coisas estranhas começaram a acontecer com frequência. Tanto eu quanto o Fábio ouvíamos passos no corredor. Além disso, as portas sempre abriam e fechavam sozinhas, as luzes se acendiam e apagavam, e etc. E não era o vento ou mau contato, porque quando as portas batiam, dava para ver que elas fechavam e por isso o vento não poderia tornar a abri-las. Assim como as luzes, quando apagavam e acendiam, dava para ouvir o clique do interruptor. Mas acho que por um machismo besta, nem eu e nem o Fábio admitíamos que tudo aquilo já tinha deixado de ser estranho e já tinha começado a ser assustador. Frequentemente eu sonhava com um homem cujo rosto eu nunca conseguia ver e esse homem invadia o apartamento e se enforcava no corredor. Depois de um tempo, o enforcado era o Fábio ou até mesmo eu. Até que um dia, o Fábio avisou que passaria o fim de semana na casa da namorada. Quando estava saindo, ele ainda disse, brincando, se cuida aí, não vai fazer coisa errada. E eu respondi, também brincando, que ele ficasse tranquilo, porque a única companhia que eu teria seria a do fantasma. No domingo à tarde, o Fábio me mandou mensagem dizendo que tinha perdido a chave e que chegaria por volta das 9 da noite, pedindo para que eu abrisse a porta para ele. Quando era mais ou menos 8h30, ouvi batidas na porta, e como estava tomando banho, me enrolei na toalha e fui correndo para abrir. Destravei a porta e gritei, pode entrar, depois corri de volta ao banheiro. Antes de abrir o chuveiro, ainda ouvi a voz abafada do Fábio me desejando boa noite, mas nem respondi. Tomei o meu banho, jantei e depois fui me deitar. Mas quando olhei no celular, havia uma mensagem do Fábio dizendo que o carro dele tinha quebrado e que ele estava esperando o guincho. Na hora senti o corpo ficar todo arrepiado. Saí devagar do quarto, cruzei o corredor e bati na porta. Silêncio. Abri a porta e o quarto estava vazio. Fechei e quando já estava na metade do corredor, escutei alguém batendo de volta na porta do quarto como se estivesse do lado de dentro. Não pensei 2 vezes, saí correndo e fui perguntar ao porteiro se o Fábio tinha passado por ali, mas o porteiro disse que não. Perguntei se ele tinha certeza e ele repetiu que o Fábio não tinha voltado ainda e me perguntou o porquê da insistência. Disfarçando, eu disse que precisava sair e perguntei se poderia deixar a chave na portaria. Naquela noite, fui dormir na casa de um colega de curso, dizendo que havia perdido a chave e que na manhã seguinte iria chamar um chaveiro.
Depois daquilo, ainda tentei morar no apartamento, mas não consegui. Ficava com tanto medo que não conseguia sequer me concentrar para estudar. Por isso, me mudei para uma república e me justifiquei dizendo que assim eu economizaria mais. E quem é estudante sabe que essa é uma ótima justificativa para tudo. Apesar da distância, continuei falando com Fábio e meses depois ele me mandou uma mensagem dizendo que também havia se mudado porque não dava mais para morar sozinho no apartamento. Não sei se por causa das coisas estranhas que aconteciam ou se por causa das contas mesmo. Nunca contei ao Fábio sobre nada daquilo que tinha acontecido. Na verdade, nunca tinha contado nada disso para ninguém, fora as pessoas da minha família. Resolvi mandar o caso quando vi o seu vídeo, porque me lembrei de outra coisa estranha que aconteceu mais recentemente. Como muitos estudantes, tive de voltar para a casa dos meus pais em março do ano passado por conta da pandemia. Primeiro pensei que seria por pouco tempo, então levei apenas algumas mudas de roupa e alguns livros, mas logo os 15 dias viraram 3 meses e depois um ano. Por isso, me mudei de volta de maneira mais ou menos definitiva, ocupando novamente o meu antigo quarto. Entre maio e abril passado, bem no auge da pandemia, meus pais ficaram muito preocupados. Diziam que estavam sentindo uma energia muito pesada por conta da quantidade de mortos e por causa de todo o sofrimento que estava acontecendo. Como eu disse antes, nunca tinha tido nenhuma experiência sobrenatural antes do que aconteceu no apartamento. Mas ao mesmo tempo, desde então passei a acreditar mais na existência de algo que não dá para explicar usando apenas a lógica. Não que antes eu não acreditasse, eu acreditava mais por influência familiar do que baseado na minha própria vivência. Uma manhã, eu estava do lado de fora ajudando meu pai a pintar a casa. Ele tinha acabado de entrar para buscar alguma coisa quando vi a vizinha, uma senhora já bem velhinha, vindo em minha direção. Ela tinha algo nas mãos, fez sinal para que eu me aproximasse e então pediu para que eu entregasse aquilo para minha mãe, que era uma blusa que ela tinha encomendado há algum tempo e só agora a vizinha tivera tempo de terminar. Agradeci, disse que depois minha mãe passaria em sua casa para pagar pelo serviço e vi a senhorinha indo embora. Entreguei a blusa para minha mãe e dei o recado, e ela então disse que já iria pagar para não se esquecer. Quando voltou, minha mãe estava pálida, com os olhos marejados como se tivesse acabado de chorar. Meu pai e eu ficamos preocupados e perguntamos o que tinha acontecido, e ela me perguntou se eu tinha certeza de que quem me entregou o pacote foi a vizinha mesmo. Eu disse que sim e ainda a descrevi. Minha mãe então disse que aquela vizinha tinha falecido de madrugada. Estava internada com Covid em um hospital de uma cidade próxima já há uma semana. Segundo a neta da vizinha, a avó estava mesmo trabalhando naquela blusa quando começou a passar mal e foi levada ao hospital às pressas. Mas quando voltaram, ninguém nem se lembrou de guardar a blusa. Acendemos uma vela e rezamos para que a vizinha descansasse. Mas naquela mesma noite, quando enfim comecei a pegar no sono, ouvi uma pessoa chorando. Levantei assustado, pensando que era minha mãe, mas quando abri a porta do quarto, vi que meus pais também tinham escutado e estavam tentando identificar de onde vinha o choro, mas não achamos nada. Depois daquilo, mal consegui pregar os olhos de noite, e quando conseguia, acordava logo em seguida, assustado, porque sentia como se alguém estivesse por perto me olhando. No dia seguinte, falei sobre isso com meu pai, e ele mais uma vez recomendou que todos rezássemos, e foi o que fizemos. Segundo ele, aquilo tinha a ver com o momento difícil da pandemia, e não duvido que fosse isso mesmo, porque semanas depois, quando as coisas começaram a se acalmar, esses eventos estranhos pararam também. Não sei se tudo isso é propriamente assustador, quando se ouve falar, mas viver essas coisas foi horrível. Acho que o sobrenatural tem mais a ver com o modo como a gente lida com a realidade do que com qualquer outra coisa. Se olhar com atenção, tudo é cheio de passado e todo passado tem os seus próprios fantasmas.